Olá, você está no canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, que foi psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira, através do espírito do próprio Pai João de Angola. Estamos finalizando, mas acho que ainda não, o capítulo 7, respondendo aos meus irmãos de caminhada. No último vídeo nós falamos um pouco a respeito das programações, que certas coisas, como ficaria essa programação reencarnatória. Tudo que acontece com a gente, acontece porque tem que acontecer exatamente daquele jeito. Como fica a questão do livre-arbítrio nessas escolhas e nessas consequências. Então, nós falamos um pouco, conforme o Pai João relatou aqui, que nós fazemos sim um mapinha, né, um roteiro, mas que esse roteiro ele é baseado nas nossas condutas anteriores e naquilo que a gente precisa renovar dentro de nós. Não significa que tudo será exatamente igual ao que está nesse mapa. Por quê? Senão iria contra a lei de liberdade e livre-arbítrio que nós possuímos na encarnação. Portanto, às vezes nós temos uma determinada programação e a gente segue por um caminho muito bom, muito diferente. A gente vai além das expectativas. Então, tem coisas que nós não temos mais necessidade de passar, porque nós já aprendemos de outra forma. E do mesmo modo, tem outras situações que muitas vezes a gente não precisaria passar, mas que nós passamos porque estamos retardando a nossa evolução. Depois, Pai João comentou a respeito da cobrança e sentimento de culpa que tem acontecido com muitos pais devido a escolhas equivocadas que seus filhos têm realizado. Pai João comenta que, de fato, temos uma responsabilidade, sim, diante daquele espírito, mas não temos o poder de mudar ninguém. Isso é escolha e consequência da própria pessoa. Nosso dever é orientar, esclarecer, fornecer subsídios para que essa pessoa busque a sua renovação e a sua transformação. Porém, as escolhas que ela faz são de responsabilidade dela. E ainda mais certos espíritos que já trazem uma bagagem kármica extremamente pesada e que causam aí uma demanda energética muito intensa dos pais de doação e devoção a esse espírito. Às vezes ele ainda assim escolhe seguir o caminho do mal e os pais ficam desolados, se sentindo culpados. Onde eu errei? E não é assim. A gente tem que entender que nós fazemos a nossa parte. A gente oferece, conduz, leva. Se a pessoa opta pelo seguir aquele caminho do mal, a escolha é dela. Continuando a leitura. A vida coloca um limite, mesmo entre pessoas que se amam. As más escolhas dos filhos não são de responsabilidade dos pais, e sim deles. Como pais, meus anfios, só vão poder fazer algo por isso até certo ponto. Depois o assunto pertence a eles. Ou seja, a gente tem um limite de ação ali. Dali para frente depende da escolha do filho. Porém, se vós mercês ficar muito disponível e quiser passar limpo a vida de seus filhos, eles não vão crescer e aprender. Quer dizer o que isso? Se ficar decidindo por ele e não deixa tomar atitude e interfere nas escolhas, interfere em tudo que faz, o que vai acontecer? Não vai aprender nada, né? E pode ser que caia num erro maior ainda, porque fica uma pessoa sem autonomia. Entenda a diferença. Pais que amam continuam sempre com responsabilidades com seus filhos, mas não são responsáveis por suas escolhas. Apoie, incentive, mas oriente os filhos para que eles percebam que quem responderá pelas consequências das escolhas são eles próprios. Pai João de Angola, qual é a minha missão aqui na Terra? Todos temos uma missão na nossa reencarnação, Musanfi. Para o cumprimento dessa missão foi feito previamente um planejamento, que é aquele mapinha, né, que eu falei. A maioria dos reencarnantes, por ausência de consciência e valores morais e nobres, não participa ativamente desse planejamento. Há, porém, meu filho, avalista do projeto. Quase sempre esse avalista é também o guia espiritual, embora isso não seja a regra geral. É sempre conosco a maior missão de nossas vidas.
Mesmo que haja compromissos kármicos de aprendizado com pessoas de nossas relações, antes de tudo, voltamos a reencarnar para recuperar e iluminar o nosso próprio caminho, Musanfio. Então, o pessoal aqui falou o seguinte, que a gente tem esse mapinha e que nem sempre a gente participa desse planejamento desse mapinha. Quase sempre a gente não tem condição moral de ajudar. Por que isso? Porque a gente não tem visão ampla, né? Nós somos imediatistas. A maioria de nós, imagine, quando desencarna e vai reencarnar, deve falar assim, não, eu quero já resolver tudo nessa encarnação, já quero ser médium, ou sei lá, né? Quero fazer um trabalho X, Y na caridade e desenvolver. Eu citei a questão do médium, porque muitas pessoas que têm a mediunidade não querem trabalhar de jeito nenhum, né? Tem muito medo e muitas mudam até de religião e tal, né? Assim, não querem assumir esse compromisso. Então, o que acontece? Ele falou aqui, né, que a gente tem um avalista, né, que ajuda a gente aqui, né, e que faz tudo isso, vai ajudando, porém, é o que a gente falou, responsabilidade, escolha, atitude é nossa. Nosso mentor, nosso guia, ele vai nos intuir, vai estar do nosso lado, mas ele não vai interferir na nossa ação, né? Ele está vendo a gente ir para o caminho errado, ele não vai falar, não vai por aí não, vai por aqui. Ele vai dar algumas intuições e inspirações a partir da nossa busca por essa frequência melhor. Porém, interferir nunca. Então, o que eu estava falando, né? Da ausência de maturidade, muitas vezes a gente não consegue optar nesse mapa. A gente faz escolhas, quer fazer escolhas equivocadas, acha que vai fazer uma coisa e não está pronto para aquilo. Então, nada melhor do que uma pessoa experiente para interceder por nós, né? Que é isso que ele quis dizer aqui. Pense nisso, a fim de não se iludir com a velha doença que nos faz supor que viemos aqui na Terra para salvar alguém que não seja nós mesmos. A missão dos espíritos puros ou elevados é diferente, viu, filho? Eles costumam ter âmbitos mais coletivos e abrangentes com comunidades ou até países, e que podem mudar os rumos dos muitos fios. Entretanto, para a maioria de nós, a missão principal se resume em resolver nossas lutas pessoais, em salvar a única pessoa que nós podemos salvar, nós mesmo. Para que o espírito alcance essa missão, é feito um planejamento no mundo espiritual junto a familiares, parentes, membros da sociedade. Também pode ter planejamento para erguer obras, realizar atividades que atinjam um número maior de pessoas. Mas esse planejamento não é missão, é o caminho para cumpri-lo. Então aqui, mas vai reunir a família inteira para fazer um planejamento? Como assim se eles estão encarnados? Não, ele está falando aqui que vai reunir aqueles espíritos ali no sentido de quando ele reencarnar, ele estará com aquelas pessoas, né? E outra coisa que ele fala aqui das obras é interessante, né? Porque eu já ouvi relatos de muitas pessoas que dizem ter sonhado com determinado grupo que elas participavam e um trabalho que estava acontecendo, ou queria acontecer no futuro. Então tem bem a ver com isso daqui, né? Com possibilidades também de que a pessoa realize situações na vida que vão levar ela ao cumprimento de determinadas missões pessoais, nem sempre grupais ou mundiais, né? Formar família, educar os filhos, fundar creche, escrever livro mediúnico, fazer palestra, manter obras assistenciais, colaborar em projetos, formar uma profissão e outras formas de atuação social são caminhos e não missão. Tudo isso vai passar e só vai ficar o que estiver dentro de nós, o que foi conquistado nessas vivências. Nossa missão é sair da reencarnação melhor do que quando entramos, resolvendo nossos conflitos internos, aprendendo a viver uma vida com mais alegria e amor, ser um exemplo de retidão para o bem de todos os fios que Deus coloca no nosso caminho. Temos uma missão com a gente
e com os outros. Temos a oportunidade de ser úteis na missão que a eles pertence. Se der para fazer isso, fio, tá bom demais. Preto velho querido, não consigo perdoar uma pessoa com a qual eu convivo diariamente. Ajude-me a entender isso. Ô, fia, serena sua alma. Perdoar necessariamente não implica em reatar relações como se nada tivesse acontecido. Perdão nem sempre significa resgatar a relação com o ofensor. Antes de tudo, perdoar é você resolver a dor emocional da ofensa. Isso só se consegue quando você entende qual a sua parcela de responsabilidade para ter acontecido o que aconteceu entre Muzanfi e seu ofensor. O perdão é elaborado no campo do sentimento. E em muitos casos, quanto ao ofensor, não há o que fazer e não se consegue estruturar um sentimento de respeito por ele e manter ele distante de sua convivência. Em outros casos, pode até ser que uma nova e mais cuidadosa relação possa ser iniciada. Cada história é uma história. Não se assuste com isso não, viu, Muzanfia querida? Essa versão do perdão não é minha, é do Cristo. Mas, infelizmente, ainda não é suficientemente divulgada e examinada nos ensinos de Jesus. Então, perdão não é você simplesmente apagar, ignorar o que aconteceu. É resolver aquela dor que foi causada. Porque a gente imaginar que o sentimento que a gente tem por uma pessoa que nos prejudicou e uma pessoa que nos faz bem é igual, é hipocrisia. Lógico que teve ali algo que aconteceu que não foi legal. Porém, é deixar de que aquilo te incomode, né? Deixar isso de lado, né? Esse sentimento ruim, e dar uma outra oportunidade de convivência.